Primeiramente, obrigado pela presença de vocês, né? É uma honra poder conversar com vocês um pouco hoje sobre tecnologia, sobre indústria. A gente vai aguardar um pouco para poder o pessoal entrar na sala, ok? Quem puder confirmar no chat que tá conseguindo ver a tela, que o áudio tá bom, já ajuda a gente quando for a hora começar certinho. Bem, pessoal, 10h03, vamos... Só me confirma, por favor, que vocês estão me vendo. Ok, o Agro confirmou aqui, né? Então, fechado. Deixa eu compartilhar a tela aqui, gente. A gente já começa. Estão vendo minha tela agora, ok? Beleza, vamos lá então. Gente, primeiramente, obrigado pela presença, né? Esse é o primeiro webinar que a Eletronor faz em conjunto com a Darwa. Eu sou o Lúcio Souza, eu sou embaixador da Darwa para esse ano, né? A Darwa é uma empresa de tecnologia, a gente tem muito foco na divulgação de conceitos, no apoio aos canais e entender as necessidades cada vez mais dos nossos clientes finais, né? Eu sou gerente da Eletronor, né? A Eletronor é um distribuidor da Darwa, a gente vai falar sobre a Darwa rapidinho no próximo slide, vamos falar um pouco sobre a Eletronor também.
A ideia do webinar hoje é falar sobre como a indústria pode ganhar vantagem competitiva com soluções de vídeo monitoramento, né? As empresas já estão passando por um cenário de desafios, né? São maneiras novas de fazer as coisas, e isso tudo acaba impactando na própria nossa maneira de poder desenvolver os negócios, né? De como que, quais são as demandas que as indústrias têm, como que toda essa rede de suporte por trás, os canais, o distribuidor e o próprio fabricante conseguem ajudar, né? Para que isso aconteça. Então, vou falar um pouco de Eletronor. A Eletronor é uma empresa que tem mais de 25 anos. A gente foi fundada em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, em 95. Em 2002, nós entramos para o Grupo Sonepar, que é uma holding francesa, líder mundial na distribuição de materiais elétricos, né? E em 2017, nós abrimos a BU de infraestrutura e a gente começou a trabalhar com a Darra nesse ano. Então, a gente entende que a indústria ela tem demandas específicas e a gente consegue, com essa segmentação da empresa, poder apoiar vocês nisso também, né? Vamos falar então sobre conceito um pouco, né? O que é a vantagem competitiva? A vantagem competitiva, na verdade, é a capacidade da empresa de poder neutralizar ou diminuir a ação da concorrência no mercado em que ela atua, né? A gente, como engenharia, como manutenção, como TI, a gente normalmente trabalha nos pilares de redução de custo e otimização de processos, mas isso não é tudo para a empresa. A empresa também tem que trabalhar a experiência do usuário, do cliente final com a marca dela, a questão do brand, o nome da empresa, isso tudo é importante para você poder realmente ter uma vantagem competitiva no mercado. Mas o que está no nosso alcance é trabalhar justamente esse último parágrafo, né? Que é a parte de otimização de processo e eficiência operacional. É ali que a gente consegue trabalhar, e nesse pilar, com os sistemas de vídeo monitoramento inteligente, a gente consegue ser muito forte. Então, a gente, essencialmente, vamos focar na eficiência operacional, né, reduzindo os custos para você ter uma maior rentabilidade, uma maior competitividade no mercado, né, conseguir atacar o mercado com alguma condição de preço diferenciado, ou realmente conseguir trabalhar em uma situação de conforto para que você consiga ter uma rentabilidade da empresa, e otimização dos processos, né, que é a parte de automatização de tarefas e ter essa informação em tempo real para que você possa tomar uma ação não olhando para o retrovisor, você realmente entender o que está acontecendo naquele momento e tomar aquela ação que vai surtir efeito para a produtividade, para o processo, para a segurança, né? Então, também é importante, e é um dos pilares, evitar passivos legais, né? Todo mundo deve ter ouvido falar da questão da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Isso é uma coisa que está vindo muito forte e que todas as empresas têm que começar a cuidar com esse tipo de situação. A gente vai falar um pouco sobre no próximo slide sobre isso. A gente também tem que focar na segurança das pessoas e dos processos, né? Seja a questão de segurança de capital, de inteligência da empresa, os ativos, né? Como que ela faz as coisas, as receitas, o desenvolvimento. Então, a gente consegue evitar a entrada de pessoas indevidas ou não treinadas com controle de acesso baseado em imagem, né? A gente consegue reconhecer uma pessoa, saber se ela pode entrar, por exemplo, numa área de pesquisa e desenvolvimento, ou se ela tem alguma certificação específica para entrar num espaço confinado ou numa sala elétrica, por exemplo, um eletricista, se tiver NR10 e tiver no banco de dados facial de um sistema de controle de acesso, eu posso liberar a entrada de uma porta de uma sala elétrica ou bloquear ela ao mesmo tempo, né? E a parte de alarmes também, que é evitar acidentes e proteger pessoas, né? Então, isso também é uma coisa muito importante do sistema de vídeo monitoramento. Como que se faz isso, né, a parte de LGPD? Então, é uma lei, a Lei 13709, de 14 de agosto de 18, né, ela visa garantir a segurança dos dados pessoais sem interferir na liberdade de expressão. Então, é justamente conseguir fazer a proteção contra a exposição ou compartilhamento desses dados que possa identificar uma pessoa direta ou indiretamente sem o seu consentimento. Diretamente, olhando para o vídeo monitoramento, quando eu faço o reconhecimento facial, né, tiro uma foto da pessoa com nome, matrícula, alguma coisa assim, então reconheci ela. E indireta é quando eu encontro ela em um vídeo, né? Então, com recursos de vídeo estruturado, de metadados, que a gente vai comentar lá para frente, eu consigo identificar, eu quero saber das 10 às 11, qual pessoa passou com uma blusa vermelha e estava de óculos e barba na portaria tal. Eu também consigo identificar e encontrar essa pessoa ali. Então, a gente tem que evitar essa exposição desses dados, né? A gente consegue fazer isso restringindo o acesso indevido às informações com níveis de acesso, né? Garantir que apenas pessoas que realmente precisam ter acesso àquela informação consigam acessar. E a Darla fez um vídeo muito interessante. Se eu procurar no YouTube por LGPD em vídeo monitoramento, o Ricardo Rabelo, que é instrutor de treinamento, vai estar falando sobre isso lá. Então, na prática, a parte de reconhecimento direto, né? O que a gente pode fazer para evitar esse tipo de coisa? A gente pode, usando máscara de privacidade, eu consigo pixelar o rosto da pessoa, né?
para evitar essa identificação direta, né? Então, eu não perco funcionalidade, eu não estou perdendo gravação ou os recursos de realmente encontrar alguém que tenha passado por uma câmera que fez o reconhecimento dela, mas eu protejo a privacidade dela, né? Eu não identifico ela no streaming do vídeo. Tá? O metadado corporal é a mesma coisa, né? A gente consegue também manter a gravação, mas aí você pode ver que eu pixelei o corpo inteiro da pessoa, né? Então eu garanto que os dados dela não estão expostos, mas eu não consigo fazer a busca, né? Vou buscar uma pessoa que está de óculos, que está de barba, de camisa azul e de calça preta. Eu não consigo procurar e encontrar esse tipo de pessoa na gravação, né? E se eu fizer o stream do vídeo, tá no exemplo aí, ele vai estar tudo pixelado, não vai aparecer, né? Então, vamos só conceituar um pouco o que é um sistema de vídeo monitoramento, né? O sistema de vídeo monitoramento a gente considera como toda a arquitetura envolvida na aquisição de imagens. Então, toda a parte das câmeras, né, que são os elementos de captação da imagem em si, a Darra ela já é muito focado numa plataforma IP, então todos os dispositivos já são em internet. A gente consegue trabalhar todos os dispositivos numa rede, então, questões de segurança, de VLAN e demais requisitos de rede, a gente consegue ter esse tipo de recurso habilitado. A gente tem a questão, depois das câmeras, onde que eu vou armazenar essa imagem, né? Normalmente são duas topologias, eu posso gravar ela tanto dentro do NVR e ter essa interface já com um sistema operacional embarcado para poder fazer algum tipo de relatório, enxergar as informações ali dentro, ou mandar esse dado com storage, né? Que eu posso ter também para poder armazenar uma grande quantidade de câmeras, uma grande quantidade de imagens. A gente também tem no portfólio da Darra toda a plataforma de switches, né, switches industriais, switches em trilho DIN, ou switches em 19, em RAC 19 também, com ePoE, com High PoE, que são potências de PoE diferente, dependendo da demanda do teu ativo, e a gente também tem a parte de displays, né, então se o projeto demandar a implementação de uma video wall para um centro de operações ou um monitor específico que você tenha necessidade no projeto, a gente também tem esse tipo de produto no portfólio, e a solução de VMS também, que é o software para operação do sistema de vídeo monitoramento, né? A gente também tem, que é tanto o Smart PSS, o DSS Express, ou o próprio DSS Pro, também são plataformas da Darra. Como que a gente faz, né, para poder trabalhar? O que a gente precisa fazer para obter essa vantagem competitiva em si? A gente está passando por um cenário muito parecido com o que a indústria está passando, né? Todo mundo da engenharia, da manutenção, da operação está falando de indústria 4.0, que é realmente eu ter a evolução, né, de ter aqueles dados em papel, aquelas planilhas que todo dia eu preciso preencher manualmente, jogo na mão do computador de produção, ele vai lançar no sistema, e aí eu vou olhar no outro dia que teve uma parada de tantos minutos ou tantas horas por causa de um problema simples. A ideia justamente do sistema de vídeo monitoramento é acompanhar essa iniciativa, por isso que o hardware está se tornando cada vez mais inteligente, né? Para que justamente eu consiga ter esses dados, essas imagens que eu estou captando, eu consiga ter essa amostragem de dados e contextualizar ela com relação a outras interfaces, né? Ter essa informação disponível, com essa informação eu tenho um histórico disso, né, e conseguir compreender, correlacionar os assuntos para que isso me gere um conhecimento, né, para que eu possa tomar uma ação baseada nesse conhecimento. Essa ação, ela pode tanto ser manual de uma pessoa tomando uma ação, ou ela pode se usar de inteligência artificial, né, por exemplo, uma câmera identificar que uma pessoa está sendo perseguida. Um ato inseguro ainda não aconteceu, né, não houve nenhum tipo de violação ou de violência, mas a câmera tem capacidade de predizer. Ela usa de inteligência artificial para poder fazer esse tipo de coisa. Assim como também poderia tomar uma ação para poder resolver algum problema de processo, né? Uma máquina tem tendência de parada. Então, o que eu faço? Eu reduzo a velocidade dela, aciono a manutenção para poder trocar uma peça, tenho a peça no estoque ou não. O cenário é exatamente o mesmo, né? Existe um estudo muito interessante que a Gartner fez, que, motivado pela pandemia, as empresas começaram a fazer as coisas de maneira diferente, né? Então, são situações diferentes de trabalho, locais diferentes de trabalho, a interação diferente entre as equipes, e isso trouxe, nesse estudo da Gartner, como que as empresas elas vão se portar daqui para frente, né? Então, ele é baseado em 3 pilares com 3 iniciativas cada. Então, a gente, como vídeo monitoramento, como Darra, a gente consegue atacar muito bem quase todos esses pontos, né? Então, o primeiro ponto ali, que é a people centricity, centralizado nas pessoas, né? As pessoas em primeiro lugar. Ele tem um ponto bem interessante que fala que é a internet of behavior, né? Que é a internet do comportamento. Então, eu utilizo de inteligência dessas imagens que eu estou captando justamente para poder ajudar as pessoas a mudarem seu comportamento.
Um exemplo claro é o que o Pablo Menezes falou no webinar passado do 5G, de você poder usar os sistemas de telemetria e de aquisição de imagens em tempo real de uma frota ou de um veículo em específico para ajudar o motorista a ter uma direção mais defensiva, conseguir fazer as coisas de maneira mais segura. E o segundo ponto ali, que é o Total Experience Strategy, que é uma experiência realmente imersiva, né? Eu casar os processos com as pessoas. Então, isso eu consigo fazer utilizando também de vídeo monitoramento, né? Eu consigo, por exemplo, entender se as pessoas estão se aglomerando, se elas estão respeitando o distanciamento social entre as pessoas que eu preciso ter dentro de uma fábrica. Existe um processo de manutenção, eu tenho muita pessoa trabalhando naquele período, quanto tempo eles ficaram nessa área? Tem algum tempo limite? Ou se as pessoas realmente estão na área que eu estimei que estivesse, eu fazer uma movimentação, uma realocação de recursos da indústria, né, baseado nessa visibilidade desse mapa de calor que eu posso tirar também. Um outro ponto muito interessante é a parte de AI Engineering, né, que é engenharia de inteligência artificial, para que a gente não faça a inteligência artificial que as empresas estão olhando cada vez mais se tornar uma caixinha, né, um sistema isolado que dá uma resposta que você tem que contextualizar manualmente, mas que isso faça parte da estratégia da empresa, né. Como que eu faço uma câmera que está reconhecendo um rosto, detectando uma face, ou lendo uma placa, ou analisando um comportamento, fazer o input dessas informações para outros sistemas, para eu poder contextualizar e poder agregar esse valor que eu já tenho no sistema de vídeo monitoramento atualmente, né? Mas que muitas vezes está ali dentro do NVR, ou está no software, está só na câmera. E o último ponto ali também importante é a Hyper Automation, que fala sobre todos os processos que podem ser automatizados, eles devem ser automatizados porque isso dá retorno para a empresa. Eu consigo reduzir uma cadeia longa de trabalho, eu consigo... muitas vezes as empresas elas têm processos legados, né? A gente sempre fez assim aqui na empresa. Existe um cara que está olhando sempre uma câmera, que fazendo algum detalhamento, aí ele aponta, ele chama pelo rádio, ele faz isso, ele faz aquilo, mas por que não se dá para automatizar isso, né? Casar os sistemas, usar dessa flexibilidade que a internet traz para nós, né? Para a gente poder usar os recursos de maneira mais automatizada, né? Otimizar os recursos, seja em redução de pessoas, seja em redução do tempo despendido naquela operação. Então, é um estudo bem interessante e que vale a pena a gente poder ter esse tipo de foco, né? Como que as empresas vão se mudar a partir desse momento, né? Então, vamos falar um pouco agora sobre quais são as respostas aos desafios, né? Como que a gente consegue fazer para realmente obter essa vantagem competitiva. Existem duas abordagens que a gente pode fazer. A gente pode olhar para recursos de imagem, né, e recursos de analítico. Então, o primeiro vamos falar dos desafios físicos, né? Então, relacionado à infraestrutura, a Darra ela tem uma tecnologia chamada EPOE. O EPOE ele permite a gente fazer a transmissão do Power over Ethernet, que é levar a conectividade e a alimentação da câmera para até 800 metros de distância. Então, nós temos no portfólio alguns modelos que têm essa capacidade de trabalhar nesse protocolo EPOE, e switches e NVRs que também tem esse tipo de coisa. Então, quando eu tenho que monitorar um perímetro, tenho que fazer monitoramento de um pátio de carregamento em que eu não consigo ter um rack espalhado por ali justamente porque existe trânsito de empilhadeira, ou uma região portuária em que eu tenho altas distâncias muito longas ou alturas que eu tenho dificuldade de poder montar um rack e ter esse dispositivo lá, eu posso trabalhar com esse EPOE e ele é o primeiro passo, e na verdade é uma opção ideal para a gente poder fazer a migração do analógico para o IP também, né? Sem precisar utilizar um conversor de mídia, um painel com protetor de surto, e uma série de recursos que eu preciso para levar a alimentação normalmente para uma câmera, né? Como isso funciona? Eu consigo, tendo um ativo na ponta que é EPOE, e o meu switch, o meu NVR também tem essa condição, eu consigo estabelecer um link permanente entre eles, né? Um canal. Eu realmente uso um cabo Cat5e, um cabo Cat6. Lógico que a qualidade do cabo, dessa infraestrutura que você monta também vai impactar na performance que você vai ter desse sistema, mas isso também te ajuda a reduzir custos como um todo, né? Um recurso muito interessante que a gente tem é o recurso chamado Starlight também. Para cenários em que você tem uma baixa iluminação, esse recurso do Starlight ele permite você ter uma imagem clara mesmo em um ambiente escuro. Então, com isso, eu consigo manter a qualidade daquele analítico que eu comentei, né? De poder identificar, a gente vai falar um pouco mais sobre isso no slide da frente, mas identificar a cor da roupa de uma pessoa, identificar a cor de um veículo, detalhes como placa e outras coisas, ou mesmo monitoramento de perímetro,
com esse recurso do Starlight que está disponível desde as câmeras mais simples que a gente tem no portfólio, a gente consegue ter uma qualidade de imagem muito boa, como exemplo abaixo, né? Então, a gente tem a foto da direita, foi tirada usando um telefone, a foto da esquerda, ela foi obtida através de uma câmera com esse recurso do Starlight, né? Então, a gente consegue ter uma imagem bem clara e que me mantém ainda toda essa parte de inteligência, né? Mesmo no ambiente escuro. Um recurso muito interessante também que a gente tem quando se fala em câmera Dome, ou câmera PTZ, que a gente chama também, quando eu estou fazendo o zoom de uma câmera, muitas vezes, vocês conseguem ver pelo vídeo da esquerda, quando eu faço o zoom da câmera, eu perco qualidade, né? Ou a imagem ela fica borrada, ela fica trêmula, o foco é muito lento. A Darro, ela tem um algoritmo de inteligência dentro da câmera que prevê qual movimento que você vai fazer. Então, com isso, ela consegue manter o foco no objeto que você está procurando. Então, isso ajuda a gente naquela parte de automação da câmera, né, aqueles movimentos que a gente faz dela, eu quero que você vá na posição tal, depois você vai para tal posição. Se encontrar algum objeto nesse meio tempo que bata com as características que eu te pedi para seguir, você me gera um alarme e começa a seguir esse objeto. Então, a gente consegue, com esse recurso do PFA, a gente consegue manter esse alvo em foco, né, para justamente conseguir fazer toda essa parte de analítico e tomar ação em tempo real. Um recurso interessante também de vídeo que a gente pode trabalhar é um recurso do defog, né? Que é eu retiro, na verdade, a névoa, né? Seja uma fumaça ou uma neblina da imagem, até 98%, permitindo uma visão clara do ambiente. Então, isso é muito bom para perímetro, região de serra, na região sul do Brasil, a gente tem bastante neblina também. Então, isso também é um recurso interessante que ajuda a gente a manter uma imagem clara, mesmo em um ambiente adverso, né? A gente também tem olhando agora para o cenário dentro da fábrica, né? Então, ambientes em que eu tenho óleo em suspensão, eu tenho jateamento de peça, eu tenho algum tipo de afiação, eu tenho uma limpeza com solvente, eu posso ter óleo em suspensão. Existem produtos do nosso portfólio que tem proteção anti-óleo. Então, o vidro frontal tem tratamento contra isso, me ajuda a poder desencrustar essa sujeira, né? E fazer uma limpeza de maneira mais efetiva. Eu consigo também ter opções de hardware específicas para trabalhar em ambiente que eu tenho problema com corrosão. Então, uma área marítima ou uma área que eu tenho agente químico que pode corroer algum tipo de produto, eu consigo trabalhar com produtos que têm, por exemplo, uma carcaça em aço inox, inclusive produtos que têm certificação NEMA 4X, que é uma norma americana, né, que ela é bem robusta, e eu tenho isso no portfólio inteiro. Então, tem opções de câmera PTZ, câmeras térmicas, câmeras Dome, câmeras Budget, que são câmeras mais comuns para a gente, para a área de monitoramento comercial, industrial e predial, né? A gente também tem produtos para trabalhar em áreas classificadas, né? Então, indústrias petroquímicas, óleo e gás, ou áreas da fábrica mesmo, que eu tenho suspensão de açúcar, ela é uma área classificada, ela tem um potencial de explosão. Então, eu tenho produtos também para poder monitorar isso. Então, um cara está trabalhando com um bag, está descarregando um bag de açúcar em um silo, preciso ter uma câmera lá em cima, só que a câmera tem que ser específica para a área classificada. A gente tem produtos para isso também. Então, produtos com grau de proteção IP68, em aço inox também 316L. Os produtos têm certificação ATEX e ECEX, né? Então, cada produto tem o seu datasheet com vários níveis de proteção. Então, é importante sempre contar com a gente, com a própria Darra, para poder entender qual que é a demanda específica que vocês têm, qual que é o melhor produto que a gente pode atender. Vamos falar um pouco, então, sobre recursos inteligentes, né? Onde realmente a inteligência artificial vai fazer diferença. Então, a base da vantagem competitiva está em você utilizar esse recurso de inteligência, porque aqui, nesse ponto, que a gente consegue realmente otimizar o tempo das pessoas, né? Eu consigo automatizar os processos, integrar várias cadeias ou gerar alarmes em tempo real para reduzir o tempo de resposta a uma situação de emergência, a uma situação que eu tenho que tomar uma ação. Existe uma porta bloqueada, existe um pallet, um caminhão, uma empilhadeira abandonada no pátio, isso pode gerar uma situação perigosa, e eu consigo fazer isso com a Darra, eu consigo fazer isso dentro dos próprios dispositivos, né? A gente tem câmeras NVRs que têm a capacidade de analítico embutida, então eu não preciso ter uma grande plataforma, um grande servidor com licenças caríssimas para fazer esse tipo de coisa. Eu posso fazer isso dentro do próprio ativo, né? Isso me facilita, eu ganho tempo primeiro e eu, inclusive, dou um passo à frente, porque eu já estou trabalhando na questão do edge computing, né? Que é a computação na borda, eu já estou tratando essa informação onde ela é gerada. Então, isso me dá uma agilidade e me reduz o tráfego da rede de maneira significativa.
Então, eu consigo ter todo um portfólio de análise de metadados, que são as características, né, reconhecimento facial, procurar uma imagem de uma pessoa, mesmo que ela não esteja no banco, fazendo uma busca de imagem do LinkedIn, do WhatsApp, do Facebook, leitura de placas, análise de contagem de pessoas, mapa de calor, tempo em fila, eu consigo reduzir significativamente a quantidade de alarmes falsos, né? Então, isso me ajuda também a ter um sistema mais limpo que efetivamente é produtivo, né? Que eu não tenho muito alarme falso em que com o tempo o operador nem olha mais para aquilo, a contagem de pessoas, tudo isso é baseado na tecnologia de Deep Learning, né? Então, são redes neurais com capacidade de aprendizado e a parte da inteligência artificial, né? Vou falar rapidamente aqui sobre, para monitoramento de perímetro com inteligência artificial, eu consigo reduzir em até 98%, muitas vezes, o impacto de problemas relacionados a alarmes falsos. Existe um estudo que diz que uma pessoa que fica observando o monitor por mais de 20 minutos, ela perde 95% da capacidade dela de discernir situações significantes. Então, se o sistema ele já consegue ajudar a gente a eliminar esse tipo de problema, então, o movimento de um galho, por exemplo, né? Está ventando no ambiente, um sistema que não tem inteligência, normalmente ele vai acabar te gerando um falso alarme. Ou então, se eu tenho um animal, né, um gato ou um cachorro que está passando no perímetro, ele também poderia gerar um alarme, eu consigo eliminar esse tipo de alarme. Então, a câmera da direita é a câmera que eu estou usando com inteligência artificial. A câmera da esquerda é um sistema convencional. Ou então, luzes, né? O movimento de um carro, ele também pode acabar disparando, mesmo não tendo nenhuma pessoa ali, ele acaba gerando esse tipo de problema. Então, eu consigo eliminar muitos dos falsos positivos e garantir que a pessoa está prestando atenção realmente no que é necessário, né? Otimizar o tempo dela e usar esse recurso tão precioso como uma pessoa da maneira correta. A gente consegue trabalhar também a questão de leitura de placas, né? Então, muita documentação da DARRA você vai encontrar por ANPR, tem fabricantes que falam de LPR também, mas eu consigo reconhecer e armazenar essas placas automaticamente e entender ações não autorizadas. Então, posso liberar uma cancela ou posso bloquear uma cancela se eu criar uma lista negra, por exemplo, uma blacklist, e eu colocar um veículo lá, esse veículo bateu numa empilhadeira, ou ele derrubou um pallet, ou o motorista está devendo algum documento, venceu a integração dele, alguma coisa assim, eu posso fazer e botar essa placa ali nesse meu blacklist. Quando chegar esse veículo aqui, eu consigo automaticamente avisar o operador sem que ele tenha que olhar para um sistema legado, uma planilha, um Excel, alguma coisa, se aquele veículo pode entrar ou não na empresa. Também consigo, usando de inteligência artificial, eu consigo reconhecer metadados de veículos, que é a característica dele, né? Então, eu posso ver o número da placa, ver a cor do veículo, o tipo do veículo, qual que é a marca, inclusive, né? O algoritmo que identifica a marca. A gente consegue, nesse algoritmo da câmera, ela já tem uma ideia, é um carro da marca A, B ou C, entender se o motorista está usando um cinto de segurança ou até se ele está usando o celular, né? Se eu tiver uma segurança muito forte dentro da empresa, consigo garantir, cara, você não pode tirar o cinto, você tem que manter as duas mãos no volante, e se por acaso acontecer um tipo de cenário que o cara tá sem cinto ou usando o celular, a gente pode chamar a atenção dele, né? Então a gente consegue, com o uso de inteligência artificial, ter muito recurso para poder apoiar a operação da empresa. Uma coisa muito interessante que a gente consegue fazer é a parte com detecção de faces, eu retirar as características das pessoas, né? Então, eu consigo entender uma câmera inteligente que tem capacidade de detecção facial, eu posso identificar o sexo dela, eu posso identificar a expressão dela, o estado emocional dela, ela está confusa, ela está calma, ela está inquieta. Então, a câmera consegue identificar esse tipo de coisa. Eu consigo identificar características, né, como a barba, mais ou menos a idade dela, a faixa etária dela, né, se ela está usando óculos. Nessa época de pandemia é muito importante identificar se ela está de máscara, né. Então, também consigo reconhecer se ela está de máscara ou não e gerar um alarme se ela estiver sem máscara. E eu consigo fazer, inclusive, uma busca baseado nessas condições que a gente comentou lá no início, né? Então, o próprio NVR, o próprio software DSS, eu consigo fazer uma busca ali por essa característica. Então, a gente define qual canal, qual câmera que eu quero observar, a gente olha ali o tempo de início e o tempo de final que eu quero fazer essa busca e eu declaro as características ali embaixo, né? É um homem que está em idade de 20 a 39 anos, que está com óculos, que está sem barba, que está sem máscara e, inclusive, eu poderia procurar pela cor da roupa, né? Eu quero um cara que está de blusa preta, uma calça branca, ele estava com uma mochila, ele estava de boné.
Então, eu consigo fazer, mesmo que eu não saiba o nome da pessoa, identificar essa pessoa no vídeo, né? Isso consegue me ajudar bastante. Eu consigo dar um passo à frente nessa parte de detecção facial e fazer o reconhecimento facial da pessoa, né? Então, a detecção facial me ajuda a reduzir a necessidade de processamento do meu NVR também. Então, eu consigo fazer mais câmeras, usando câmeras inteligentes também, né? Consigo fazer mais canais. Eu consigo modelar essa imagem e aplicar o analítico de reconhecimento facial. Com isso, eu consigo entender se reconhecer uma pessoa em tempo real, ou fazer uma busca por esse metadado, ou fazer uma busca por imagem, que nem a gente comentou lá atrás, né? Ah, tá, mas você tem essa imagem da pessoa no banco? Não, eu não tenho. Então, você pode pegar uma imagem, você tem uma imagem do WhatsApp, você tem uma imagem do LinkedIn, do Facebook, para a gente poder encontrar se ela passou aqui na empresa ou não. Eu consigo simplesmente fazer o upload dessa imagem para o NVR, e ele já me mostraria, né? Eu identifiquei todos esses rostos aqui, qual deles que você quer que eu procure. Então fica muito fácil, né? É um sistema que a gente consegue usar de maneira bem tranquila. E essa reconhecimento facial ele é baseado em similaridade. Então também é importante, quando se fala em reconhecimento facial, entender o cenário que está instalado, né? Porque quão melhor é a posição de instalação da câmera, a iluminação do ambiente, eu consigo ter uma performance melhor. Então a resposta que um sistema de reconhecimento facial te dá é: essa imagem que você me deu para procurar, ela é X% similar a um rosto de uma pessoa que eu encontrei na imagem. Então você consegue por ali entender se ela é muito parecida ou se ela lembrou alguma característica física, né? Por isso que é importante ter esse conceito da similaridade também e fazer procura por pessoas que são estranhas, né? Então eu também consigo usar esse tipo de recurso lá. A Darro, ela tem um ecossistema de parceiros em que a gente consegue ter uma rede de canais certificados que tem capacidade de integração de sistemas, né? Então, a gente consegue, com esses canais, com essa base de APIs e SDKs, que são uma plataforma de desenvolvimento de integração entre os sistemas, a gente consegue permitir integração com outros sistemas que não são Darra. Por exemplo, um sistema de controle de acesso de um shopping ou de uma empresa. Eu tenho um controle de acesso com o hardware Darra, o controlador das portas, o controlador de acesso, o software mesmo, o DSS, e eu tenho a necessidade de levar essa informação para uma outra plataforma, uma plataforma via web, em que eu vou fazer o check-in e check-out das pessoas, ou então um supervisório da planta, que eu quero jogar essas informações lá para dentro também. Eu consigo, com esse ecossistema Darra, com essa possibilidade de abrir a comunicação entre o meu hardware com esses sistemas terceiros, integrar os sistemas como um todo. Então, a gente realmente enxerga aqui, baseado nas demandas que as empresas têm hoje em dia, a Darra está muito bem posicionada para poder ajudar a gente a evoluir nesse ponto, né? Então, gente, agora a gente vai abrir para perguntas, tá? Se tiver alguma dúvida, por favor, podem fazer, a gente responde aqui no chat. Então, por favor, mande as perguntas pelo chat, a gente vai conversando, ok? Deixa eu só abrir aqui, a gente já começa. Primeiro, obrigado também, né, novamente, pela oportunidade da conversa, né? Espero que tenha sido produtivo para vocês. A gente já tem algumas perguntas aqui. O Cinei, o Gione, bom dia, Cinei. Esse PoE com 800 metros pode ter conexão no meio para emenda? Ele pode, aí a questão é mais a qualidade da emenda, né, Ney? Aí que você vai ter que ver a qualidade do cabo, principalmente que quando você leva a Ethernet, né, em PoE, você tem uma perda, né? Então, se você faz uma emenda nesse cabo, você pode ter um problema de perda seja de qualidade de energia ou de conectividade, né? Então, é importante tomar cuidado, principalmente com o cabo, né, que você usa, porque quando você fala em PoE, você está falando em energia. Um cabo tem um comportamento também de um cabo elétrico, né? Então, é importante você também prezar pela própria qualidade do cabo e a qualidade do componente, né? Então, existem fabricantes de primeira linha no Brasil que conseguem ajudar a gente a ter realmente uma eficácia, né, desse sistema, sem que você tenha problemas de perda de pacote ou problema de parada desnecessária, né? Tá, sobre cabo especial, não, a gente recomenda que você use um cabo que atenda a tua demanda. Se você está usando, por exemplo, numa área externa, tem que ser um cabo que tenha proteção interna e externa, a própria infra que você monta, ela tem que ser específica para isso, né? Então, não precisa ser específica para o cabo PoE, né? Ela tem que ser específica para que você possa deixar esse cabo implantado e ela suportar a questão de radiação UV, ou se ele vai ficar submerso em uma área que vai ficar submerso por muito tempo, que você tenha um cabo que seja geleado, né? Ou então que você consiga fazer aéreo, daí você pega um cabo que seja
com capacidade de autossustentação ou então espinado, né? Uma outra pergunta aqui sobre os analíticos de reconhecimento. Os novos NVRs já vêm com isso embarcado? Sim, a Darro ela tem duas famílias de NVRs inteligentes, né? Na verdade, a gente segmentou as famílias de produto em dois conceitos. Existe um conceito muito voltado para perímetro, que é a família do iSense, em que eu faço o perímetro com inteligência artificial, aqueles vídeos que a gente mostrou lá no começo, aí eu já faço toda essa parte de pesquisa, né, desses metadados e tudo mais também no NVR, e tem uma linha chamada WISMind, que ela é mais completa, né, eu tenho algoritmos mais avançados, então, reconhecimento facial dentro da própria câmera, eu vou ter no portfólio, vou ter na linha do WISMind, reconhecimento de placa também, com a câmera da linha 7, a 7442, por exemplo, já tenho câmeras que fazem reconhecimento, leitura de placa com os metadados dos veículos, né, cor, modelo, marca, eu já consigo fazer tudo isso com essa linha WISMind. Mas, essencialmente, são duas linhas, tem até um datasheet, se você entrar no site da Darro e for ali em Key Technologies, lá no começo, lá em tecnologia-chave, muda para inglês, né, para poder ver essa documentação completa, tem lá o WISMind e o iSense. Então, tem um datasheet bem interessante que fala sobre isso lá. Mais alguma pergunta, pessoal? Alguma coisa que ficou mal explicada? A gente pode voltar na apresentação falar? Obrigado, Pablo. Cara, a gente tá... O Pablo Menezes, que está aí com a gente também, ele é um embaixador da Arro, né? Então, ele também fez, inclusive, um webinar na semana passada falando sobre 5G, muito interessante, né? Que daí eu até explorei um pouco do que ele falou justamente para pegar esse gancho, né? Que é a questão de carros autônomos e telemetria de veículos, a gente consegue usar isso tudo, cada vez mais a ideia é a gente fazer, integrar os sistemas em si, né? Então, isso tudo é essencial hoje em dia. Tanto uma tecnologia, inclusive porque a gente fala muito do cabeamento da própria parte de Wi-Fi, né? Então, muitas vezes o cliente ele compra um hardware de ponta, né? Uma câmera muito boa, tudo muito bom, mas a gente acaba pecando na infraestrutura. Então, a infraestrutura é base para que isso funcione bem, né? Então, um cabo de qualidade, bem feito, as conexões, a certificação, tudo isso é importante. Tá. Só a parte de MVR veicular, se já estão disponíveis no Brasil, eu preciso consultar isso com a Darro, tá, Luiz Felipe? Eu preciso ver a questão de Anatel para esses produtos, porque eu não sei como é que está essa situação. Tá. Como a gente, uma pergunta interessante aqui, como a gente poderia fazer para trazer essa solução para médias e pequenas empresas? Eagro, obrigado pela pergunta. Essa pergunta é muito interessante, porque é exatamente o tipo de entrega que a Darro quer fazer, né? Como a gente não depende de um software, de uma licença muito cara para fazer esses analíticos, isso tudo está embarcado dentro da própria câmera. O que eu preciso é, quando a gente estiver fazendo o projeto, a gente já considerar essa câmera, porque eu não preciso de nenhum hardware a mais, e muitas vezes o preço de uma câmera com inteligência versus uma câmera simples, ela é muito pequena dentro do projeto. Então, o próprio NVR que a gente tem fornecido muito aqui no Brasil, já são NVRs da linha Lite, linha Pro, muitos deles já têm algum recurso de contagem de pessoas, já tem alguma coisa de reconhecimento facial em alguns modelos, mas o hardware não se torna caro, essa que é a grande sacada. Então, é uma solução que foi pensada para se trabalhar para pequenas e médias empresas, no qual você não precisa ter um programador, um analista para fazer uma grande configuração para poder ser esse tipo de coisa. Eu simplesmente coloco um flag, eu seleciono o que eu quero habilitar e faço a configuração na câmera. Então, é muito fácil. Eu entro na configuração web dela, escolho qual analítico que eu quero que a câmera faça. Vai ser leitura de placa, vai ser reconhecimento facial. E aí, quando eu seleciono, por exemplo, reconhecimento facial, eu só determino qual que é a área na imagem que eu quero fazer aquele tipo de reconhecimento, a câmera já começa a fazer a análise automaticamente. E eu já posso ir no NVR e procurar essa informação também. Então, por isso que é importante, quando a gente estiver conversando com
a gente, como automação, engenharia ou canal, a gente tem um cliente final, que é realmente o pessoal da segurança patrimonial, o pessoal da TI, ou o próprio pessoal da TI também tem as demandas internas dele, a gente consegue, entendendo para onde o projeto vai, fazendo já especificar os produtos corretos para isso, mas não é nenhuma, digamos, não tem que inventar a roda, ela já está inventada. É só a gente utilizar. Mas obrigado pela pergunta, Iago, foi muito, muito interessante. Outra pergunta aqui, a parte de MVR está em homologação com a Anatel, ok. Modelo de câmera de baixo custo, como concorrer com marcas nacionais. Qual que é a ideia da Darro, né? A Darro é uma empresa que ela está focada em se diferenciar no mercado como tecnologia, né? Então, a gente tem produtos da linha de entrada que já tem recursos, por exemplo, do Starlight que a gente comentou, já tem o WDR, que é um recurso para poder fazer a melhoria de imagem. Então, já são câmeras que já têm a carcaça toda metálica, ela já tem uma robustez bem melhor, sem que isso onere significativamente o custo. Mas é importante, sim, a gente poder mostrar esse tipo de coisa no projeto, para que possa ser possível entender e comparar isso, né? Mas obrigado pela pergunta, viu, Luiz Felipe? É isso mesmo, a gente tem produto, sim, por isso que é importante engajar o próprio distribuidor, né, a Eletronor e os demais, e o próprio account manager da Darro, né? Para a gente poder entender o teu projeto, o que você precisa e poder trabalhar com isso, inclusive, não só a especificação, mas a questão de condições comerciais também, né? Uma coisa leva a outra, né? Gente, mais alguma pergunta? A gente já está em 10h41 já, foi legal a conversa, né? Teve bastante assunto. E a gente permanece à disposição. Então, se precisarem entrar em contato conosco, ou tiver alguma coisa que a gente possa fazer para ajudar vocês, por favor, estamos todos à disposição, tanto a Eletronor quanto a própria Darro, né? E os canais também, inclusive, né? Então, a gente tem uma rede de canais por todo o Brasil que conseguem apoiar a gente nesse tipo de iniciativa. São canais que têm certificação junto à Darro, né? Para justamente esse conhecimento, essa forma de se fazer as coisas, ela está presente também nos canais que atuam no mercado, né? A gente não faz nada sozinho, né? A Eletronor é uma extensão da Darro, assim como os canais certificados também são uma extensão do próprio distribuidor e de toda essa cadeia que está por trás para poder suportar o cliente na ponta. Né? Então, gente, eu acho que vai ter uma pergunta aqui, vamos aguardar. Paulo, obrigado pela presença, viu? Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Eu espero que tenha sido muito produtivo e a gente permanece à disposição para poder conversar. Tendo alguma coisa, vou deixar meu e-mail e os meus contatos aqui no chat e a gente está à disposição de vocês para poder conversar, ok? Então, feito, gente, obrigado, bom dia a todos e excelentes, que estejam todos bem, na verdade, né, nessa de pandemia, é sempre a principal prioridade são as pessoas, né, então, um abraço a todos.